Porque o maior sinal, a maior profecia cumprida para o fim dos tempos, segundo todas ou a maioria das profecias do Antigo Testamento, é a volta do povo judeu para a terra de Israel. Você está achando que é loucura? Você não viu nada. Começa com a volta do povo judeu para Israel e termina com o sacrifício de uma vaca vermelha. E isto tudo se tratando da segunda vinda de Jesus Cristo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos. Faça todo o combo, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Tem o link do PayPal e também a opção do clube de membros do canal. Minhas redes sociais, o link está tudo aqui na descrição do vídeo. Esse cidadão que se diz apóstolo está pregando a segunda vinda de Cristo. E para ele tem vários sinais. Um deles, a volta do povo judeu para Israel. Agora eu pergunto, onde está isso na sola escritura? Não, nada a ver, irmão. Infelizmente, a Bíblia Sagrada não fala nada sobre uma reconstrução de Israel no sentido literal, muito menos da volta do povo judeu para Israel. A Bíblia Sagrada diz que Israel iria ficar deserta. Por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 37 e 38. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. E tu não quiseste, pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta. O texto é bem claro. Jerusalém iria ficar deserta. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos do 41 ao 44, diz assim: Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Irão destruir a ti e os teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. O Evangelho de São Lucas, assim como o Evangelho de São Mateus, fala a respeito da destruição de Jerusalém. Fato que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Porém, não existe uma parte dentro do Novo Testamento no qual Jesus Cristo ou um apóstolo profetiza a reconstrução da cidade de Jerusalém e o reino de Israel. Não há também nenhuma profecia a respeito do templo de Jerusalém sendo reconstruído depois dessa destruição. Infelizmente, é mais um sofisma criado dentro do protestantismo com a sementinha sionista. E é isto que nós veremos durante este vídeo. Porque segundo as escrituras, segundo as profecias, pelo povo judeu ter rejeitado o Messias, Deus disse isso através de Moisés, disse isso através de outros profetas, que ele ia dispersar o povo pelas nações da terra, que foi exatamente o que aconteceu. 70 depois de Cristo, Jesus disse que o templo seria destruído, vem o Império Romano para reprimir uma revolução judaica, eles destroem o templo, eles tocam fogo em tudo, eles destroem tudo. 132 a 135 depois de Cristo houve outra revolução. O imperador Adriano tem que mandar o melhor general que ele tem, mais de 100 mil homens para reprimir essa revolução, e aí realmente eles arrebentaram com tudo. O mais engraçado é que o nosso amigo apóstolo conhece as escrituras. Também tem conhecimento das profecias, principalmente de Mateus 24. Ele sabe perfeitamente que Mateus 24 fala da destruição do templo de Jerusalém que aconteceu no ano 70, perante toda aquela revolução dos zelotas e também de outros partidos em Jerusalém e a guerra contra os romanos. Ele fala de uma maneira aberta que o povo seria levado cativo, e isso realmente aconteceu. A única coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer é o retorno de todo esse povo para Israel, de um modo religioso ou dentro de uma escatologia profética. A doutrina da substituição é clara. A igreja substituiu Israel, substituiu Jerusalém, o templo e também o sacrifício. Desde o Antigo Testamento, Deus vem prometendo esse castigo
contra Israel. E também ele promete uma nova aliança, porque a primeira aliança envelheceu, se tornou antiquada e não tinha mais efeito nenhum sobre os judeus e nenhuma outra nação. Dentro do Torá judaico está escrito assim: pois tem uma geração perversa, filhos sem lealdade, excitaram o meu ciúme com coisas que não são Deus, magoaram-me com suas idolatrias. Também eu excitarei o seu ciúme com gente que não constitui um povo, magoá-los-ei com uma nação insensata. Preste atenção que desde o Antigo Testamento, desde a época do Torá, quando o Torá foi escrito, Torá judaico, que os protestantes falam tanto, desde essa época Deus vem prometendo essa doutrina da substituição, principalmente do povo, tirando dos hebreus e dando o reino para um outro povo. Em Mateus capítulo 21, versículo 43, Jesus Cristo diz: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus Cristo prometendo que o reino de Deus iria ser retirado dos judeus e iria ser dado para uma outra nação. São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 17, diz que essa nação foi a nação de Roma. Prestem atenção. Alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebes a seiva da raiz da oliveira. Na mesma carta, São Paulo diz, Romanos 16, versículos 19 e 20, a vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Ou seja, a promessa foi feita para a igreja romana. E a igreja romana foi colocada no lugar da oliveira original, que era Israel. Perceba você que não existe nenhuma doutrina ou profecia a respeito da reconstrução de Israel, reconstrução de um terceiro templo e muito menos outros sacrifícios realizados em nome de Deus dentro desse terceiro templo. E a partir dali o povo se dispersou. Uma população muito ínfima de judeus permaneceu em Israel, que também há profecias dizendo que um remanescente ia ter que ficar por ali. Caramba. Só que o que a profecia diz? Que no fim dos tempos, Deus o mesmo Deus que espalhou ia agregar os judeus de novo, ia trazê-los para Jerusalém, para a terra dos seus pais, ia cuidar deles ali, ia ser um pai para eles. Então, as profecias bíblicas mais sérias sobre o fim são as que dizem respeito a Israel voltando para a sua terra e a restauração do Estado de Israel. Isso aconteceu em 1948. O nosso amigo apóstolo cita partes das Escrituras, mas ele não mostra as Escrituras. Na verdade, nada disso existe dentro da Bíblia Sagrada, só existe dentro do achismo de propriedade que ele está se utilizando para tentar justificar a sua historinha e a sua paixão pelos judeus. Como eu já falei, não existe nenhuma profecia a respeito da reconstrução de uma Israel terrena, de Jerusalém aqui na terra, e sim da Jerusalém celestial. E muito menos essa profecia de que Deus iria novamente resgatar o seu povo, levar para Israel e ser o Deus de Israel. Não existe nenhuma profecia a respeito disso. A única profecia que existe a respeito do povo judeu é a conversão judaica para o catolicismo. Prestem atenção. Romanos capítulo 11, versículos 24 e 25. Se tu, cortada da oliveira de natureza selvagem, contra a tua natureza, foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Roma foi colocada no lugar de Israel, que era a oliveira original. O texto continua dizendo assim: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Essa é a única profecia que existe a respeito de Israel e do povo judeu, a conversão para o cristianismo. E o cristianismo
único que existe é o catolicismo. Voltando àquele texto de Mateus 23, onde Jesus Cristo mesmo disse que quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Ou seja, Deus já tentou por várias vezes reunir o povo de Israel novamente como seu povo, mas Israel não quis e terminou crucificando o próprio Deus e também adorando a besta do Apocalipse quando gritou que César era o único rei de Israel. Infelizmente, para o nosso amigo apóstolo paga-pau de judeu, só existe a profecia da dispersão de Israel. Não existe nenhuma profecia a respeito da reunião de Israel novamente no Novo Testamento. Até porque Israel tem que se converter e se converter ao cristianismo e não o cristianismo se converter para o judaísmo. Quais outros sinais? Você tem, por exemplo, a necessidade da reconstrução do templo. Você tem... Do Templo de Salomão. Você tem um fato histórico e bíblico que é o fato de Deus ter escolhido um lugar na terra para ele se estabelecer. De todos os países ele escolheu Israel, de todas as cidades ele escolheu Jerusalém, de todos os montes em Jerusalém escolheu o Monte Sião. Sobre a reconstrução desse terceiro templo eu irei falar daqui a pouco. Mas falando sobre a nação, o povo de Israel escolhido por Deus, essa nação foi escolhida, o povo também, a tribo de Judá, para o nascimento de Cristo e não para a segunda vinda de Cristo. Sobre a nação, a cidade, o monte escolhido por Deus, essa nação, esse monte, a cidade, se chama Jerusalém Celestial e não a Jerusalém terrena. Prestem atenção, em Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24, diz assim: Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém Celestial. Ou seja, o autor está falando sim de uma cidade e do monte, só que a cidade é o monte celestial. Em Gálatas capítulo 4, versículos 24 e 26, São Paulo diz assim: Agar corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Quem foi Agar? A escrava de Abraão. Ela era do Egito e ela correspondia a Jerusalém terrena, Jerusalém atual na época de São Paulo. São Paulo esperava a Jerusalém celestial e não a reconstrução daquela Jerusalém terrena. Recapitulando, Deus escolheu uma nação, uma cidade, uma tribo, escolheu um monte para o nascimento de Cristo e não para o retorno ou a segunda vinda de Cristo. Para que o ambiente profético seja completo, nós precisamos de um terceiro templo. Então você tem hoje movimentos como o Instituto do Templo em Israel, que trabalham em prol da construção do templo em Jerusalém. O Instituto do Templo em Israel, na verdade, é um museu. Ele não cuida de reconstrução e nem tem poder para isso, apenas recebe dinheiro de pessoas como esse apóstolo para dizer que um dia vai reconstruir um templo em Israel. Infelizmente isso não vai acontecer, até porque não existe nenhuma profecia bíblica a respeito disso. Pelo contrário, a Bíblia diz claramente que não vai ser reconstruído nenhum templo a não ser o corpo místico de Cristo. Prestem atenção. No Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 19 ao 22, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Destruí-vos este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Aqui Jesus Cristo faz uma analogia entre o seu corpo, o templo, o corpo místico de Cristo, com o templo de Jerusalém, que iria ser destruído, assim como o pastor falou logo no começo do vídeo. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, assim como ele mesmo profetizou. E Jesus Cristo fazendo essa analogia, falando: este templo vai ser destruído, mas reerguido vai ser apenas o meu corpo. Não há uma profecia no Novo Testamento a respeito da reconstrução
deste terceiro templo de Jerusalém. E para corroborar com essa ideia, podemos citar aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, onde diz que o Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz os profetas. E também Mateus 23, versículos 37 e 38, onde diz que Jerusalém iria ficar deserta. Ou seja, não existe nenhuma profecia a respeito da reconstrução desse terceiro templo. Isso só existe na imaginação do apóstolo. Você tinha a necessidade de uma bezerra vermelha. Só que agora, em 2018, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, eles conseguiram fazer uma bezerra vermelha que nasceu em Israel e que os rabinos aprovaram como uma bezerra que pode ser sacrificada a Deus. Então, aqui entrou o ápice da loucura desse pastor, ou do apóstolo. Desde quando a segunda vinda de Cristo depende do nascimento e sacrifício de uma bezerra vermelha? Que loucura é essa, meu Deus do céu? E ainda tem que passar pelo crivo de um rabino. Caso ele não saiba, os rabinos estão fora do reino. Jesus Cristo prometeu. O reino foi tirado dos judeus e foi dado a um outro povo que iria produzir frutos deste reino. O sacrifício de uma bezerra vermelha seria a coisa mais ridícula do mundo. E Jesus Cristo, ele veio para acabar com esses sacrifícios. Se você pegar o livro de Hebreus mostra claramente que aqueles sacrifícios não tinham valor algum, principalmente dentro do cristianismo. Só que aí passou esses 7 anos, Jesus vem para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por 1000 anos e para governar a terra esses 1000 anos.